uma revisão sobre o nosso Teorema de Pitágoras. Como eu havia falado para vocês, a atividade dessa semana é uma atividade que eu já passei para os alunos do nono ano da tarde, numa semana que vocês tiveram em feriado nas suas aulas de geometria, segunda, terça ele foi feriado, carnaval, e os alunos da tarde tiveram aula. Agora, essa semana é o contrário. Vai ter conselho de classe essa semana, eles não vão ter aula à tarde, e vocês estão tendo aula. E aí, como ainda é o primeiro ciclo, esse antigamente chamava de primeiro bimestre, eu decidi passar a mesma atividade para vocês, só porque essa atividade ela é mais uma curiosidade do que um conteúdo de fato. Essa introdução ao Teorema de Pitágoras é, na verdade, como ele foi desenvolvido. Como é que esse tal de Pitágoras chegou no nosso teorema aí, conhecido envolvendo os triângulos retângulos. Então, essa atividade é uma atividade do livro, então, a atividade do livro didático aí, da página 186 e 187, questões 1, 2 e 3. Como a atividade ela tem uns desenhos, como essa tem uns desenhos bastante detalhados, eu falei que não há necessidade de fazer os desenhos no caderno, tá? Mas se você preferir, pode imprimir ou ir colar, porque nessa mesma PDF aí, ó, tem os desenhos dessa atividade. Eu só juntei todos os desenhos aqui, você recorta eles e cola lá no seu caderno quando você estiver corrigindo a atividade. Isso não é obrigatório, tá? Isso não é obrigatório, é só uma facilidade aí para quem quiser fazer isso. Como vocês sabem, evitem sair de casa, se você não tiver uma impressora, não precisa imprimir as atividades. Basta olhar aqui mesmo no PDF e resolver no caderno. Então, é só uma facilidade para vocês. Mas, antes mesmo de nós começarmos a resolver isso aqui, eu já vi que até alguns colegas estão falando que estão sem um livro, não tem problema. Eu vou transmitir o livro aqui na tela para vocês. Então, para quem está com o livro, pode acompanhar aí na página 186, tá? Opa, deixa eu só aqui atividades, página 184. Ok? Então, vocês podem acompanhar aí, porque na página 184 começa esse conteúdo do Teorema de Pitágoras. Então, como o próprio título aí diz, isso aqui está na página 184, tá bom? Uma grande descoberta que envolve medidas de área, o Teorema de Pitágoras. Observa que quando a gente estudou o Teorema de Pitágoras, a gente não estava calculando a área de triângulo, a gente estava calculando os lados do triângulo. Então, observe que toda a teoria começou calculando área de triângulos e chegou, na verdade, áreas de figuras mesmo, e chegou naquela expressão que é hipotenusa ao quadrado igual à soma dos catetos ao quadrado, para calcular ali as medidas dos lados desse triângulo. Então, o que o Pitágoras estava fazendo para chegar naquela expressão, daquelas relações métricas todas? Então, no livro aí está dizendo, né? Acerca de. Deixa eu só arrumar um ponteiro aqui. Então, há cerca de 2.500 anos, um famoso matemático, filósofo e astronômico, antigamente quase todo matemático era filósofo também. Eu não sei se vocês já têm, mas ano que vem vocês vão ter uma disciplina de filosofia e vocês vão ver que é basicamente como os matemáticos pensavam antigamente, tá? Então, filósofo e astronômico grego chamado Pitágoras, ele viveu ali por volta do ano 570 e 475 a.C., né? Então, foi mais de 2020 anos aí que ele viveu. Estudou uma interessante regularidade que pode ser verificada a partir das medidas de comprimento dos lados nos triângulos retângulos. Então, o que ele estava estudando? Aqui, ó, tem um exemplo para mostrar para vocês o que ele aprontou. Primeira coisa que deve só comentar aqui com vocês é isso aqui, ó. Esse desenho aqui do lado foi feito em um caderno, numa folha, com malha triangular. Então,
vocês têm as réguas aí no caderno, essas linhas do caderno de vocês são linhas horizontais aí, chamar de régua, cadernos de ata. Provavelmente, não sei se você de alguns de vocês tem, mas você já deve ter visto a malha quadriculada, que é quando tem quadradinhos no fundo para ajudar a fazer alguns desenhos. E, nesse caso, ele está utilizando uma malha triangular, então formada aí por triângulos. Também tem figuras que lembram um quadrado, mas basicamente são formados por triângulos. Esses triângulos são triângulos equiláteros, tá? Triângulos de mesma medida. Por que ele utilizou isso aqui? Porque ele vai trabalhar com área de medidas. E a área é nada mais do que você contar a unidade de medidas. Então, só um exemplo aqui, ó. Essa figura em azul aqui, ó, que eu estou apontando. Se eu fosse calcular a área dela, eu não preciso saber a medida. Basta contar quantos triângulos cabem dentro dessa área. Então, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem 8 triângulos dessa malha dentro dessa figura. Então, eu digo que essa área mede 8. A mesma coisa aqui, ó, nessa figura que eu estou apontando agora. 1, 2, 3, 4, essa figura mede 4. A mesma coisa aqui de baixo. Então, calcular a área é nada mais do que contar isso aqui, tá? Se a gente imaginar quadradinhos ali, é a mesma coisa. Você vai contando os quadradinhos que tem dentro da figura e aí vocês sabem a área dela. Então, talvez já está despertando para vocês aquela figura lá da atividade. Lembra que ela está cheia de quadradinhos? Então, aquilo ali é para literalmente você contar quantos quadradinhos tem ali dentro para saber a área dele, tá? Então, é uma dica aí já. Então, examinando aqui, ó, examine o triângulo retângulo ABC. Ele tem ângulos retos no vértice A e lados com medidas de comprimento A, B e C. Então, só relembrando aqui, ó, triângulo ABC. Eu estou falando do triângulo que tem, vai nessa sequência, né? Segue os pontos A, ponto B, ponto C. Eles estão aqui, ó, ponto A, ponto B e ponto C. Então, formou esse triângulo, ele destacou aqui em laranja. Ele tem ângulo reto no vértice A. Então, como vocês podem ver aqui, ó, no ponto A, o ângulo é reto. Tem que ter o símbolo aqui de ângulo reto, né? Que é o quadradinho com pontinho no meio. Ou seja, esse ângulo mede 90 graus. E os comprimentos, medidas de comprimento A, B e C. Nesse caso, A, B e C, minúsculos aqui, são números. Observe que a região quadrada, em que a medida de comprimento de cada lado é B, contém 4 regiões triangulares da malha, indicando que a medida da área por B ao quadrado. Tá. O que ele estava dizendo aqui, ó? Observa aqui, ó. Essa região azul que está aqui embaixo, um dos lados dele é B. Como são quadrados, todos os lados são iguais. Então, se esse lado mede B, esse aqui também mede B, esse mede B e esse também mede B. Ou seja, é um quadradinho que tem lado B. Como é que calcula a área? Lembra? Base vezes altura de retângulos quadrados? Como a base é B e a altura também é B, base vezes altura, B vezes B. E aí, quando eu multiplico um número por ele mesmo, isso é potência. Por isso, B ao quadrado. Tá? Então, tá aí a medida de área desse quadrado aqui embaixo. A região quadrada aqui, em que a medida de comprimento de cada lado é C, contém 4 regiões triangulares da malha, indicando a medida por área de C ao quadrado. A mesma coisa, tá? Essa região aqui, ó, que está do lado esquerdo, aqui, ó, mede C. E aí, como é um quadrado, todos os lados mede C também. E aí, a medida de área fica como C elevado ao quadrado. Agora aqui, ó, essa primeira questão aqui, a primeira pergunta que ele faz. Quantas regiões triangulares formam a região quadrada em que a medida de comprimento de cada lado é A? Como indicamos a medida dessa área? Então, aqui ele já fez a pergunta nessa região triangular maior. Como vocês podem ver, a gente já até contou, né? São 8 triângulos aqui dentro, 8 regiões triangulares. Então, está até aqui já respondido aqui. E a medida de área, como aqui mede A, aqui também vai medir A e assim por diante. Então, nós temos A elevado ao quadrado, que é a medida de área desse triângulo maior, ou desse triângulo não, desculpa, desse quadrado maior, pintado de azul aqui. Observem que essa malha, esse desenho que tem aqui atrás da figura, ajuda na hora de contar ali e descobrir. E observe que são quadrados porque, ó,
Aqui, ó, se olhar na malha, tem 1, 2, tá vendo? Passa por 1, por 2 lados. Todos eles passam por 2 lados dessa malha, ó. Então, é quadrado por isso, porque tem a mesma medida de todos os lados. Agora aqui, segunda questão. Compare a medida da região quadrada de lados de medida de comprimento A com a soma das medidas de área das regiões quadradas com lados de medida de comprimento B e C. Como elas são? Então, ele está pedindo para você comparar essa região com as outras duas. Como a gente viu, essa aqui tem 4 triângulos, essa aqui também tem 4. No total, são 8, né? Juntando esses dois quadradinhos. Que é exatamente a mesma medida desse outro quadrado, que também é 8. Observem que a medida desse quadrado, a área desse quadrado, é igual à soma desses outros dois. Então, o quadrado aqui, ó, de A vai ser igual ao quadrado de B mais o quadrado de C. Então, a medida da área desse quadrado é igual à medida da soma da área desses outros quadrados. E aí, na terceira questão, está perguntando se podemos afirmar, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado? Sim, por quê? A ao quadrado é a área dessa figura. E a soma de B ao quadrado mais C ao quadrado são a área dessas outras figuras. Então, sim, observe que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado é o nosso teorema de Pitágoras. Então, na verdade, quando a gente está calculando isso ali, a gente está calculando a medida dos lados. Por trás mesmo, que foi estudado, são a área daqueles quadrados ali. E aí, por coincidência, né, como vocês podem ver, quando é elevado a 2, a gente fala elevado ao quadrado. É porque a gente está calculando a área de um quadrado mesmo. Então, esse aqui é um exemplo de como foi aplicado o teorema de Pitágoras. Ok? Alguma dúvida aí? Então, aqui, ó, esse fato pode ser demonstrado para todos os triângulos retângulos. Ou seja, em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida de comprimento do lado maior é igual à soma dos quadrados das medidas de comprimento dos outros dois lados. Essa relação é chamada de teorema de Pitágoras. Então, aqui tem um desenho sem aquela malha, só para indicar para vocês. O que ele está levando em consideração é esse triângulo branco aqui. Esse quadrado verde, azul e roxo que está aparecendo aqui é só para vocês terem uma ideia em relação ao anterior, ok? Na próxima página do livro, lá na página 185, ele até mostra outros exemplos. Aí, isso aqui, caso vocês tiverem curiosidade, vocês podem olhar, né? Observa aqui, ó, com quadradinhos, ó. Eu tenho um triângulo branco aqui no meio, ó. Ele é retângulo em A. Então, aqui eu tenho A, B e C. A é o verde, B é esse vermelho e o C é o azul. Se eu contar a quantidade de quadradinhos que tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, observe que a medida do lado desse quadrado é 5. Para mim saber a área dele, basta eu saber quantos quadradinhos tem na figura. Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no final eu vou contar 25 quadradinhos. Mas isso é rapidamente feito se eu fizer uma multiplicação. Ó. Se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5. Que é 5 elevado a 2, né, gente? 5 elevado ao quadrado, que é o que está aqui do lado. Então, o A aqui, na verdade, mede 5, porque tem 5 quadradinhos de um lado. O A ao quadrado, ou seja, A elevado ao quadrado, é o 5 vezes 5, que dá 25. E aí, como é esperado, a soma, ó, esse lado aqui verde vai ser igual à soma dos outros dois. Então, se eu contar quantos quadradinhos vermelhos tem aqui, eu tenho 16. E azul, eu tenho 9. 16 mais 9 é 25, que é a mesma medida da figura quadrada ali, que mede A de lado. Então, isso aqui é conferindo se é teorema de Pitágoras, ou se é um triângulo retângulo. Se a medida desse quadrado for igual à soma dos outros dois, esse triângulo aqui dentro é um triângulo retângulo. E aí eu consigo provar usando por causa disso. Então, se 25 é realmente 16 mais 9, então esse triângulo que está lá dentro é um triângulo retângulo. E isso que é a base para a gente resolver nosso exercício, tá?
Se vocês forem lá na página 184, 186, né, desculpa, vocês vão ver, então, a nossa atividade. Questão 1. Então, é a atividade que usa essa figura aqui, ó. Está lá no PDF, essa primeira figura aqui, ok? O que deve ser feito aqui, então, né? Nessa figura aí, você vai ter que conferir, eu vou fazer a leitura aqui da questão. Você vai ter que conferir e verificar, usando o caderno, o Teorema de Pitágoras, nesses triângulos retângulos, tá? Então, você vai conferir se é triângulo retângulo usando o Teorema de Pitágoras. É mais simples do que imagina, tá, gente? Não tem muito segredo, não. Por quê? Basicamente, o que vocês vão fazer é contar esses quadradinhos, tá? Não tem muito o que fazer, não. Vou abrir aqui no outro programa aqui, só para a gente resolver aqui, ó. Então, é essa primeira figura aqui. Essa é a primeira questão, tá? O que nós temos que fazer aqui? Verificar o Teorema de Pitágoras nesses triângulos retângulos aqui embaixo. Onde é que é o triângulo? Ele está aqui em branco, aqui, ó, bem no meio da figura. Isso aqui é a letra A. Como é que eu confiro isso? Primeiro, eu vejo o maior lado do meu triângulo. Esse aqui, ó, esse lado vermelho aqui, ó, se eu olhar, ele mede quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse lado mede 8. Se eu olhar aqui, ó, o quadrado verde, ele vai medir quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como vocês sabem, essa medida de cá é a mesma medida do outro lado, né? Então, esse valor C, eu sei que é a mesma medida do outro lado. Então, C vai medir 6. A medida B, que está aqui, vai medir a mesma medida do que está do lado de cá, que é 8. E a medida A, está aqui, ó, vai ser a mesma medida do outro lado. Então, vai ser 10. Então, o A aqui, eu sei que mede 10. Bom, o que eu tenho que fazer no Teorema de Pitágoras? Primeira coisa é pegar o valor do lado maior. Então, descobri que esse é o maior lado do triângulo. Valor A. Ele vale 10. Beleza. Eu vou pegar a área desse triângulo maior aqui, ó. Desse triângulo não, desculpa, desse quadrado maior aqui. O que eu vou fazer? Vou contar quantos quadradinhos tem isso aqui. Então, isso que eu fiz primeiro era só para descobrir qual é o maior lado. Eu descobri que o maior lado é do quadrado verde. Agora, eu preciso saber quantos quadradinhos tem aqui dentro no total. Eu poderia contar aqui um por um, e quando eu chegasse aqui no último, eu veria que aqui dentro tem 100. Isso aqui é a área, tá? Eu teria 100 quadradinhos lá dentro. Porém, existe um jeito mais fácil de fazer isso. Como é quadrado, todos os lados medem a mesma medida. Então, eu faria base vezes a altura, seria 10 vezes 10. 10 vezes 10 é escrito como 10 ao quadrado, tá? E aí, 10 ao quadrado, eu sei que dá 100, tá bom? Então, não precisava contar todos os quadradinhos, basta fazer essa multiplicação. Mas se você quiser contar, pode fazer essa contagem também, não tem problema. A mesma coisa aqui aconteceria se a gente fosse fazer com a letra B também. Então, como vocês sabem, a letra B, aqui, ó, mede 8, né? Então, letra B mede 8. Cadê aqui, ó? Se eu contasse, então, todos os quadradinhos que eu teria aqui, eu poderia contar, e quando eu chegasse aqui no último, eu veria que daria 64. A área. Ok? Ou seja, eu poderia também colocar como 8 ao quadrado, porque 8 vezes 8 dá 64. E aí eu ia somar com a medida do outro lado, da menor aqui, ó,
que mede 6 de lado, como vocês já sabem. Se eu pegasse aqui e contasse um por um, no final ia dar 36, mas é a mesma coisa que eu pegasse 6 ao quadrado. Então, isso aqui, ó, tem 36 quadradinhos de área. Posso literalmente contar, gente, não tem problema. Eu só estou mostrando para vocês que não precisa, basta fazer a multiplicação. E uma forma de apresentar isso é levar ao quadrado. Porque a área de quadrado é pegar lado e elevar ao quadrado, elevar a 2. Então, se mede 6 de lado, basta fazer 6 elevado a 2. Então, como vocês podem ver, 100 ao quadrado, ou 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64, e 6 ao quadrado é 36. O que eu tenho que conferir aqui? 100 é realmente igual a 64 mais 36? Sim. Então, isso está verificado. Esse triângulo que está aqui dentro, vou até pintar aqui, ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma cor que não foi usada ainda. Esse triângulo aqui, ó, que está aqui no meio, ó, é um triângulo retângulo, tá? Ele vai ser um triângulo retângulo, por quê? Porque essa soma aqui embaixo deu certo. Então, observe que nós estamos fazendo o processo inverso, tá? A gente está verificando, ó, nós estamos verificando se o triângulo é retângulo. Nos exercícios anteriores, nós estávamos falando assim, ó, esse triângulo é retângulo. Agora, usando o teorema de Pitágoras, descubra um dos lados. Agora aqui é o contrário. Ó, usa o teorema de Pitágoras e verifica se esse triângulo é um triângulo retângulo. Como essa soma aqui embaixo, 100 igual a 60 mais 36, é verdadeira, então esse triângulo é retângulo. Aí você pode até responder aí. O triângulo da letra A, do item A, é um triângulo retângulo porque vale o teorema de Pitágoras. Ok? Então é basicamente fazer isso, tá, gente? É verificar se essa soma aqui embaixo está certa. O que eu tenho que fazer? O maior lado elevado ao quadrado igual 8, os dois lados menores somados elevado ao quadrado. Então, fazendo uma relação aqui com o item do lado, o triângulo aqui, ó, o item B, o triângulo está aqui, certo? Então, eu tenho um triângulo aqui no centro. De cara, basta contar aqui, o que eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa medida aqui, ó, do C, mede 5. Do lado A, mede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, esse lado aqui, vou colocar aqui em cima, mede 13. E do lado B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como a gente está vendo, mede 12, né? Então, vou colocar bem aqui no cantinho aqui, ó. Esse lado mede 12. Pronto. Eu descobri que o maior lado, então, é o lado A. O que vocês vão ter que fazer? Vai pegar a medida do lado A, elevar ao quadrado, igual a B mais C, elevado ao quadrado. A medida de A é quanto? Nós vimos que é 13. 13 ao quadrado. Medida de B, a gente viu que é 12. Então, vai ficar 12 ao quadrado. E C é 5. 5 ao quadrado. Se essa expressão aqui for verdadeira, se ela realmente valer, esse triângulo ali no meio é um triângulo retângulo. Então, vamos lá. 13 vezes 13, como vocês podem ver, é 169. 13 vezes 13. 12 vezes 12 é 144. E 5 vezes 5 é 25. 144 mais 25 é 169? Então, como vocês podem ver, é. E aí, está verificado novamente, tá? Então, a letra B, o item B, também é um triângulo retângulo. Porque a expressão do teorema de Pitágoras vale. Eu peguei o maior lado, elevei ao quadrado, foi igual à soma dos outros dois elevado ao quadrado. Então, isso aí foi a nossa primeira questão, tá? Eu fiz aqui em forma assim de rascunho, fui escrevendo aqui por cima,
mas pode fazer no seu caderno, tá? Lembrando, quando acabar essa correção, vocês vão tirar uma foto e enviar para mim lá no GR8. Bom, gente, como vocês podem ver, na matemática tem muito disso, tá? Geralmente, alguém, um matemático lá, descobriu alguma coisa, e na verdade, quando a gente vai utilizar hoje em dia, nós utilizamos ao contrário. Então, geralmente, ele descobre algo assim muito grande, assim, muito detalhado, e a gente acaba usando para uma coisa mais simples. Então, como vocês podem ver, ele utilizava para a área, ele literalmente sabia a área daqueles quadrados ali. Aqui está com esses quadradinhos para ajudar a gente a calcular essa área. Mas é como se a gente colocasse a régua ali, aquele quadrado verde medisse 13, aquele azul medisse 5 e aquele vermelho medisse 12. É como se eu pegasse a régua e medisse. Porém, a gente utiliza para o contrário, a gente utiliza para o triângulo retângulo. Então, aqui a gente está usando o teorema para descobrir se é triângulo retângulo, e nas atividades anteriores a gente estava fazendo o contrário. Tinha um triângulo retângulo e a gente tentava descobrir se ele era quais as medidas desse triângulo usando o teorema de Pitágoras. Alguma dúvida nessa primeira questão aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, então tá aí a nossa primeira questão. Como vocês podem ver, ela é basicamente você contar esses quadradinhos e ver se aquela soma ali dá certo. Na segunda questão, Professor, sim, pode falar? professor, qual é o nome da matéria que o senhor está dando aula agora? É uma O nome disso introdução que a ao gente está teorema aprendendo. de Pitágoras, Ah, tá. ok? Obrigado. Foi o que o Pitágoras pensou na hora que ele desenvolveu o teorema, tá bom? Então, primeira questão aí. Essa parte está sendo gravada, tá? Você pode estar assistindo a gravação. Quando você terminar de fazer a gravação, você pode tirar dúvidas no WhatsApp também. Voltando aqui para o livro, como vocês podem ver aí, foi a primeira questão. A segunda questão, ela já envolve outra pergunta. Agora ela tem vários triângulos e ela quer saber qual é triângulo retângulo e qual não é. Então, pode ser que seja mais complicado. Meu computador travou, para variar, né? Vamos lá. Vou ver se ele ressuscita aqui. Eu acho que vocês estão conseguindo ver, né? Segunda questão. Segunda questão, tem uma tabela. Inclusive, ele até pede para copiar essa tabela no caderno e você preencher no caderno. Então, copie essa tabela no caderno e complete usando os triângulos das figuras. Registre a classificação de triângulos quanto aos ângulos. Aí tem, eu não sei se vocês lembram, mas os triângulos são separados em acutângulo, obtusângulo e retângulo. Depois constate que o teorema de Pitágoras só vale nos triângulos retângulos. Eu não sei se vocês lembram, mas ocutângulo e obtusângulo tem a ver com a medida de ângulos, tá? Então, na hora de preencher essa tabela, vocês vão precisar de lembrar disso, ok? Deixa eu só ver aqui. Vocês lembram o que significa ocutângulo e obtusângulo? Ocutângulo são triângulos que não têm ângulos maior do que 90 graus. E obtusângulo são triângulos que têm ângulos maior do que 90 graus. Só pela imagem aqui, ó, esse triângulo, essa figura 2 aqui, ó, tá vendo? Triângulo branco lá no meio, ele é um triângulo ocutângulo, porque nenhum dos ângulos lá dentro mede mais do que 90 graus, é maior do que o ângulo reto. A figura 3 e 4, nós temos triângulos obtusângulo, tá? Porque esse ângulo aqui, ó, onde eu estou apontando agora, eles são ângulos maior do que 90 graus. Aí eles são chamados de obtusângulo. E a figura 5 aqui, novamente, nós temos um ocutângulo, porque não tem ângulos maior do que 90 graus. Isso é só nome, tá, gente? Se você não está lembrando, não tem problema.
Então, para resolver essa questão, eu vou até mostrar aqui para vocês como é que vão fazer. Vocês vão fazer uma tabela no caderno com 5 colunas e 6 linhas, tá? Vocês vão fazer essa tabela somente para vocês responderem essa segunda questão. E aí, tenta deixar espaço, tá? Um pouco de espaço, porque pode ser que vocês precisem escrever algumas coisas. Então, você vai escrever dentro lá na onde está escrito o tipo de ângulo, se ele é retângulo, ocutângulo, obtusângulo, então deixa um espaço para você escrever essa palavra, tá bom? Então, eu só abrindo aqui um programinha aqui para a gente fazer essa tabela, ok? Então, basicamente, vocês vão fazer uma tabela, como eu falei para vocês, 5 colunas e 6 linhas. Só lembrando vocês, tá? Que quem não colocou o nome na chamada, coloca, por favor, tá? Turma e nome completo, para registrar presença. Senão vocês vão ficar com falta nessa aula. São 2 chamadas, tá? Mesmo colocando o nome na aula anterior, tem que colocar nessa também. Pessoal, pelo jeito meu computador aqui não está colaborando hoje. Fica alguns dias sem ter aula e já tá difícil para trabalhar de novo. Mas enfim, amanhã a gente vai terminar essa correção dessa atividade e aí vocês podem enviar amanhã mesmo lá no GR8, tá? Precisa enviar hoje não. Eu vi alguns colegas comentando que já fizeram essa atividade. Como eu falei para vocês, sempre olhem lá no título se a atividade é para vocês, tá bom? Pode ser que eu já passei essa atividade, mas como eu falei, foi para outra turma, não precisava ter feito antes. Podia ter esperado agora, tá? Não, mas tudo bem, pode ser, eu vou considerar, claro, é a mesma atividade. Não mudou nada. Bom, gente, o computador resolveu a não querer trabalhar mais. Tá legal. Acho que eu vou ter que reiniciar o computador. Mas enfim, nossa aula já está encerrando. Na próxima aula, nós vamos. Na próxima aula a gente vai dar continuidade, tá? A nossa correção. E aí vocês vão poder, depois da aula, fazer o envio lá para o GR8. Quem tem que fazer a segunda chamada, pessoal, aproveita, tá? Não fique sem fazer a segunda chamada para não perder nota, para não ficar com nota vermelha à toa, tá bom? Façam isso, façam hoje, tá? De preferência, para evitar ter qualquer problema com o GR8, tá? E dessa forma vocês podem agilizar aí o processo. Tentem fazer hoje mesmo eu já dou uma olhada. Se tiver alguém com alguma dúvida, só perguntar, tá bom? Bom, vou voltar aqui, ó. O computador ressuscitou. É uma tabela, como eu falei para vocês, 5 colunas e 6 linhas. Aqui em cima, como vocês podem ver aí no livro, quem não tiver com livro, só fazer essa tabela aqui, ó, na segunda questão. Primeiro ele está falando do triângulo, que é basicamente a figura. Então, ele está falando do triângulo da figura 1, da figura 2, da figura 3, da figura 4 e o último aqui da figura 5, tá? Opa, só arrumar isso aqui. Então, basicamente é fazer essa tabela, ok? Daí,
na segunda coluna ali, vocês vão colocar o tipo de triângulo. Então, na segunda coluna, o tipo de triângulo. É aqui que vocês vão preencher se o triângulo é retângulo, se é obtusângulo ou se é acutângulo, tá? Na próxima coluna, vocês vão colocar o valor de A, só que elevado ao quadrado. Vocês vão resolver e colocar o resultado aqui. Na próxima, vocês vão fazer a soma de B mais C, só que elevado ao quadrado. E no final, você vai perguntar, está perguntando se A ao quadrado, certo? É igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ele está perguntando, essa igualdade vale? Aí você responde sim ou não. Então, um exemplo aí, ó, na primeira figura, a gente tem um triângulo que tem um ângulo reto. Lá dentro do triângulo vocês podem ver o símbolo de ângulo reto. Então, aqui é um triângulo retângulo. O A ao quadrado, a medida de A tem 5. É aquele quadradinho verde, né? 5 ao quadrado é 25, ok? A medida de B mais C aqui, a medida de B é 4. Então, nós temos 4 ao quadrado. E C ao quadrado, a gente tem ali 3. Aí é 3 vezes 3 dá 9. Então, B ao quadrado vai dar 16. E C ao quadrado